saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pessoal, nesta noite eu tenho um versículo da palavra que o Senhor tem falado comigo a respeito de nós que somos pais. E eu digo, Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou fazer um apelo. Eu vou fazer um apelo para nós que somos pais, as mães, porque, pessoal, o que Deus me mostrou é muito sério. Para essa geração que são os nossos filhos, o Senhor me mostrou um grupo de adolescentes, de jovens, crianças, tudo desfalecendo. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, e agora? E o Senhor falou, filho, enquanto vocês que são os pais não se levantar para essa geração vai se perder. E aí eu fiquei preocupado, eu digo assim, Senhor, o Senhor vai me dar uma oportunidade hoje. E eu vou fazer um apelo para nós que somos pais, as mães. E isso foi muito triste que o Senhor mostrou para mim. E eu disse, Senhor, eu vou falar. Porque eu digo, igreja, o que o Senhor me mostrou é muito triste. Então, eu quero deixar, e a palavra que Ele deixou para mim está em Oséias. No capítulo 4, versículo de número 6, Ele vai dizer assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, e viste que esqueceste da lei do teu Deus, eu esquecerei dos teus filhos, e como eles se multiplicarão e pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em verdade. Só. Então eu fiquei preocupado, pessoal, porque eu tenho 2 filhos. Então isso para mim foi um peso de responsabilidade de eu passar para a igreja, porque nós somos, se está falando aqui, está falando de sacerdote, e Deus nomeou cada um de nós dentro da nossa casa como sacerdote. A gente pode até dizer assim, irmão, mas o meu filho já casou, ele já tem esposa. Pessoal, vamos falar com isso. Eu tenho aqui a minha pastora Zuleide como um exemplo. Eu sempre cito lá em casa que ela é um exemplo de mãe, porque o que ela faz pelo filho dela, o que ela faz pela filha dela, e olha que são todos casados, todos já têm filho. E aí eu fiquei preocupado, eu digo, Senhor, eu vou passar para nós que somos pais, vamos se levantar, igreja, vamos se levantar para nós orar pelos nossos filhos. Quem tem filho vai orar, quem tem filha vai orar, porque o Senhor disse, se nós não se levantar, porque nós já estamos indo, mas eles vão ficar. A geração que vai ficar, se nós não tomarmos um jeito de orar, a gente vai ver uma geração fracassada. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai vir o anticristo, e se eles não estiverem enraizados em Cristo, eles vão negar Jesus, eles não vão aguentar o sofrimento. Então isso é uma responsabilidade nossa. Foi por isso que o Senhor me falou, filho, fala para a igreja, porque o que o Senhor me mostrou é muito profundo. Então não é para nós ficar com medo, você dizer, irmão, mas eu oro pela minha... Não pare de orar. Não pare de orar pelo filho, pela uma filha, mesmo que esteja dando trabalho para você, mas coloque o amor que Jesus colocou no coração de cada um, para que ele morreu naquela cruz pelo amor de cada um de nós. Se ele está sendo rebelde, ou ela está sendo rebelde igual, gera esse amor dentro do nosso coração, porque quando eu gero esse amor dentro do meu coração, eu sei que meu filho está sendo rebelde, mas o que eu vou fazer? Eu vou orar, porque o mal vai ser quebrado. Mas o momento a pessoa, às vezes, muitas das vezes a gente não quer orar, pessoal, mas tem que você orar 5 minutos, 10 minutos, você vai ver a diferença. Então eu faço esse apelo hoje para todos os pais, para todas as mães, para nós se levantar,
para nós ver a geração dos nossos filhos, uma geração que venha ser uma geração cheia do Espírito de Deus, que quando manifestar o anticristo, eles vão preferir morrer, mas não vão querer colocar a marca da besta. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nós já estamos indo, mas eles vão ficar. E essa responsabilidade é para nós, que somos sacerdotes. Somos pessoas que oram, têm direção de Deus, porque Deus me mostrou algo profundo. E eu digo, Senhor, se tu me der uma oportunidade hoje, eu vou falar. Então, pessoal, é muito sério o que Deus mostrou para mim. É algo muito forte. Se a gente não tomar uma providência de orar pelos nossos filhos, a gente vai ver os nossos filhos falecendo, muitos adolescentes. Eu tenho acompanhado adolescentes que têm se enforcado, jovens que têm se enforcado. Mas por quê? Porque os seus pais não querem se levantar. Acha porque só vir para a igreja, sentar nesse banco? Acho que não. Deus, ele nos levantou para orar na nossa casa, para que o diabo ele possa bater retirando. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade. Bate palma para Jesus, se você quer. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Eu saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Deixa uma saudação que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Náfali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, igreja, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi enviado à terra para um propósito, para resgatar o seu povo da escravidão do pecado, para nos dar novamente a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos escolheu diante de uma tão grande multidão. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós estamos aqui para adorar, para glorificar e exaltar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha vida e na tua vida, porque o Senhor nos chamou, não foi para nós nos corrompermos com o mundo, não. O Senhor nos chamou, foi para nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Aquela terra de Zebulon e Náfali, aquele povo, ele viveu em trevas, estava sentado ali à sombra da morte. Aquele povo, ele estava oprimido, ele estava cativo pelo inimigo de nossas almas. Mas foi passando ali um homem que Deus enviou a esta terra com o propósito do coração para salvar a humanidade. E aonde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele passava, algo maravilhoso acontecia, e não foi diferente ali naquela terra, naquela cidade marítima de Zebulon e Náfali. O Senhor Jesus ele foi passando, e aquele povo que estava em trevas, aquele povo ele foi alcançado pela glória de Deus, pela luz raiou naquele lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta noite não é em vão nós estarmos aqui, porque foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe a este lugar. E eu quero te dizer esta noite, eu profetizo na minha vida, eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família, no meio dos teus filhos, que a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela entra dentro do teu lar, dentro da tua casa. Ele que liberta, Ele que
salva, é Ele que quebra todo o mal, é Ele que quebra as correntes, as algemas, é Ele que veio para dar liberdade ao homem, para que o homem possa adorar e glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor diz: profetiza dentro da tua casa, dentro do teu lar, igreja. Porque o que foi que o Senhor mostrou a Ezequiel? Um vale de ossos secos. Aquilo ali era a nação de Israel, a família de Deus. Mas o Senhor disse: Ezequiel, o que tu vê? Um vale de ossos secos. Profetiza, Ezequiel. Profetiza dentro do teu lar, dentro da tua casa. Se o teu filho está afastado, ele vai voltar a adorar a Deus em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor já me deu poder e autoridade. O Senhor já te deu poder e autoridade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos pisar na cabeça de serpente e escorpiões. E o Espírito Santo de Deus lhe diz esta noite: Ele está derramando sobre esta igreja, sobre vidas aqui esta noite. Aquele que crê verá a glória de Deus. O Senhor está te renovando aqui esta noite. O Senhor está te fortalecendo aqui esta noite. O Senhor está te dando ânimo dobrado aqui esta noite. O Senhor está te dando vigor aqui esta noite, porque a glória de Deus se manifesta neste lugar. Profetiza. Profetiza para a vida do teu marido. Profetiza na vida da tua esposa. Profetiza na vida do teu filho, da tua filha. Profetiza no meio da tua família, da tua parentela, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está aqui esta noite. E o meu coração, ele sente uma alegria do Espírito Santo de Deus. O coração alegre, ele formoseia o rosto. Eu queria dar um testemunho aqui esta noite, que eu vim do meu trabalho lá no pronto-socorro da Augusto Montenegro. Muita gente doente, viu, igreja? Os corredores não tem mais onde colocar gente, tanta gente doente, uma tristeza, só a misericórdia de Deus. Mas Jesus, ele veio para dar vida eterna a todo aquele que crê. João, ele diz: olha, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. O Senhor vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. E eu saí dali da minha bicicleta, que eu vou de bicicleta e volto de bicicleta. E eu vi pela pista do BRT. E eu olhei mais à frente e eu vi um celular. Eu digo: mas esse celular aqui no chão? E já passou tanta gente, não viu esse celular. Aí tinha tipo um saco em cima do celular, mas o Senhor fez eu ver aquele celular. Eu peguei aquele celular e digo: meu Deus, esse celular de quem é? Esses celulares são caríssimos. Vou levar para casa. Aí depois eu disse: não, vou levar para a delegacia da Cabanagem, mas estou cansado, a noite toda eu vou para casa dormir, vou deixar em casa. E chegando em casa, o dono daquele celular foi encontrado. E aquele homem, ele veio buscar o celular em casa. Um rapaz novo, jovem. E o rapaz, ele se admirou da honestidade do servo de Deus. Porque ali tinha muita coisa naquele celular ali, tinha conta bancária, tinha muita coisa. E aquele cidadão me olhou e disse: é tão difícil encontrar uma pessoa assim. Eu digo: mas eu estou te devolvendo o teu celular porque é teu. E aquele homem disse: eu vou te dar uma bênção. Eu digo: não é preciso bênção não, só pega o teu celular. Está tudo ok? Está tudo ok? Não, eu vou lhe dar uma bênção. E aquele homem me deu uma bênção mesmo, mas eu não queria, igreja. Eu digo: não, eu vou lhe abençoar. Porque é tão difícil encontrar pessoa honesta hoje, irmão. Mas a gente tem que fazer a diferença na terra, igreja. A gente tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, e aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Mas nós somos a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas vestimentas são brancas.
Nós estamos esperando o toque da última trombeta para nós nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e receber a nossa coroa e o nosso galardão e morarmos eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu profetizo que a tua casa, que a minha casa vai glorificar novamente aqueles que estão afastados. Eles vão voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor vai levantar homens e mulheres, nossos filhos, para louvar Deus de todo o coração, de toda a alma. Ele vai levantar pregadores para pregar e para ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Demais
pedidos de oração. A irmã Celeste Ferreira pede oração por seus filhos, Igor, Wellington, Flávio Augusto, Emerson e Jaires. Irmão Bahia por sua família, irmã Helena Namor por sua vida, porta de trabalho, seus filhos Laís, James, Jason, Jaque. A irmã Nilza por sua vida e sua família. A irmã Diná pede oração por Beatriz. Oremos também pela irmã Ceolina, Lourenço Esther Furtado, Max, Paulo, Odineia Salles, Naíse, Leone, Paulo Sarmento, irmã Francisca, Felipe Helder, Davi Campelo, Ramon, Ana Maria Macedo, Fábio Lopes, João e Antônio Filho. Aproveitando também esta oportunidade, irmãos, quero incluir nesta oração a mim, a minha família, minha esposa e também a Elizabeth, que está internada lá bem distante daqui para averiguações de saúde, exames, e nós estamos pedindo a Deus por ela e eu peço a oração da igreja por ela também. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, temos apresentado diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas cujos nomes estão neste caderno. São pessoas que recorrem a Ti, Senhor, através da Tua igreja em oração. São pessoas, Senhor, quem sabe que se encontram enfermas, outras têm causas na justiça, quem sabe alguém se encontra oprimido, mas nessa oportunidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder que há neste nome, nós declaramos que o enfermo receba saúde, o oprimido receba libertação, as orações tenham a sua devida resposta dada pelo Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Deus eterno, Deus vivo, nós clamamos ao Senhor, porque a Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Aí é que está a nossa confiança e a certeza da nossa vitória. Receba também neste momento o nosso agradecimento e a adoração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Que o Senhor nos abençoe. Por grandes bênçãos recebidas, missão com mulheres pelo aniversário das irmãs Ana Oliveira, Edilde e Regina. Parabéns para essas irmãs, que Deus abençoe. Irmã Raimunda Soares, por bênção recebida. Irmão Sérgio e Lúcia, por bênção recebida. A irmã Débora, a irmã Diná, pelo aniversário de sua mãe Maria. Parabéns, que Deus abençoe. O adolescente Beatriz, por bênção recebida. O conjunto coral, pelo aniversário da irmã Jane. Parabéns, que Deus te abençoe, Jane. Família Brasil, pelo aniversário da Jane. A irmã Eliana, por mais um ano de vida de sua neta Milena. Parabéns. A Miki, pelo aniversário dos componentes Ian e Graziela. Parabéns, que Deus abençoe. Anúncios semanais. Segunda-feira, às 18 horas, ensaio para a missão com mulheres. Segunda-feira, também das 18 às 19 horas, começa a semana de oração para o nosso jovem. Às 19 horas, ensaio para nossas crianças. Quarta-feira, o culto será dirigido com os jovens, participação de toda a igreja. Quinta-feira, das 7h30 às 9h30, círculo de oração. Às 19h30, ensaio para os jovens. Sexta-feira, às 19 horas, o nosso grande culto de doutrina. Sábado, às 8 horas, consagração para as crianças e às 9 horas, ensaio. Domingo, às 8h30, escola bíblica dominical. Às 18 horas, o nosso grande culto de missão.
O irmão Ducivaldo avisa que após o culto haverá uma reunião com todos os jovens. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, nós estamos adorando a Deus neste culto da família. Eu quero apresentar os visitantes. Estou vendo muita gente aqui que mata a nossa saudade, né? Vendo Daniel, Goiara, muito tempo que eles moram ali para Mosqueiro, né? Quase eles não aparecem, eles estão aqui, né? Tá a menina lá também, a Eva, né? A filha, a neta está lá, família, né? Que maravilha, bom vê-los. Voltem sempre, viu? Glória a Jesus. A Esther está por aqui também. Glória a Deus. Quantas pessoas nos visitam hoje? Fique de pé, quem está nos visitando, por favor. Só um instantinho. Quem está? Tem um casal lá atrás nos visitando. Aleluia. Mais alguém? O que vamos dizer para os nossos queridos visitantes? Seja bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Visitantes, seja. Pode tomar vosso assento, Deus abençoe. Todas as missões virão para apresentar a Deus o louvor neste dia 2. Senhoras, jovens, adolescentes, coral estará louvando também. Domingo que vem, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Também queria comunicar à igreja, nós vamos entrar em campanha de oração e palavra. Além dos louvores, as irmãs estão intimadas, nem convocadas, intimadas a comparecerem para nos ajudar na campanha aqui com os louvores, também a juventude, aleluia, nos dias do dia 7, se não me falha agora, é o dia 13, né? Nós estaremos direto aqui, 7 dias. Oração aqui, Deus vai manifestar a sua glória. Nós precisamos orar e buscar a presença de Deus. Nesta campanha, irmãos, 2 coisas acontecem. Primeiro, a gente volta àquele hábito da oração, da busca do Espírito Santo, edificando a nossa fé, e também atendemos o lado da casa de Deus, suprindo a necessidade da igreja. Nós queremos também trocar o ar do coral aqui, que já está bem cansado, já é bem velho, e precisamos trocar. E nós também estamos no desafio. O tema desta campanha é Procurando Sirineus. Então, nós
vamos estar procurando alguém que ajude a carregar a cruz ou a obra, né? Nós distribuímos na semana passada, irmãos, alguns envelopinhos aqui, depois vou mandar os irmãos passar. Quem queira nos ajudar, você vai pegar um envelopinho desse para trazer para o ar, para nós comprarmos o ar. Custa em torno de R$7.000, 7.000 alguma coisa. O ar que nós queremos colocar aí no coral. A máquina é 36 mil BTUs, nessa faixa de preço. Então, nós também vamos estar nesse desafio. Virão apenas 2 missionárias nos ajudar durante 7 dias, e os demais dias estamos irmãos aqui da igreja e irmãs aqui da igreja orando, pregando, e vamos estar adorando a Deus neste movimento espiritual. Não podemos parar, nós temos que continuar ativo na obra do Senhor. Dito isto, eu quero nesse momento pedir as contribuições para a casa de Deus. A obra do Senhor precisa. A obra de Deus tem despesa e muita despesa. Todo mês temos que pagar a conta de luz, temos que pagar consertos, material elétrico, mão de obra de eletricista. Acontece tudo isso. Nós agora recentemente tivemos um gasto altíssimo com parte elétrica e estamos precisando de ajudar a casa do Senhor. E é a igreja, o povo de Deus que faz isso. Então vamos botar na mão a nossa oferta, o dízimo do Senhor, e vamos apresentar a Deus. Pai Celestial, nós oramos a Ti agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos alguma coisa em prol do reino do Senhor. Senhor Deus, abençoa a igreja de um modo geral, todas as pessoas, Senhor, que neste lugar Te adoram e Te servem, os que visitam também, e a todos que aqui vêm, Senhor, manifeste Sua bênção sobre a vida de todos. E Te pedimos também a Tua proteção especial aos dizimistas, aos ofertantes, aos contribuintes. Senhor, guarde, repreenda o devorador, repreenda Satanás, repreenda os demônios e dê bênção de paz, prosperidade à igreja do Senhor. Abençoa, Senhor, as ofertas e os dízimos da Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, nós devemos confiar no Senhor, sempre reconhecendo que Ele é o Deus da nossa vida. Independente das circunstâncias, nós continuaremos confiando no nosso Deus. Aleluia. Vamos à igreja para louvar conosco. Aleluia, Jesus.
7º Congresso dos Jovens, mocidade aí festejando, congresso da igreja participando junto, né? Vamos estar aqui apoiando nossa mocidade, nossa juventude, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu falei sobre o desafio do ar-condicionado. Vou pedir aqui para os obreiros passarem ao meio do salão com esse envelope. Se você quiser ajudar, você pega um envelope desse, coloca uma oferta, você tem até o final do mês de setembro para trazer uma oferta para nos ajudar na aquisição do ar-condicionado. Tá certo? Se alguém não pegou ainda, os que já pegaram, tudo bem. Um dos irmãos passa aí no meio do salão. Se alguém quiser nos ajudar no desafio do ar-condicionado, pode pegar, tá? Glória a Jesus, aleluia. Enquanto isso, irmãos, você abre a Bíblia no livro de Números, no capítulo 14, e o versículo 6, 7, 8 e 9. Aleluia. Glória a Deus. Números, capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9. Nós vamos estar fazendo a leitura para o assunto de hoje. Eu coloquei o assunto, irmão, a visão além dos problemas, a visão vitoriosa. Glória a Jesus, aleluia. Acharam, irmãos? Amém? Vamos todos ler? Vamos lá? E Josué, tem mais. Pronto, tome assento. Nós estamos diante de um quadro interessante, porque estes que foram à terra de Canaã para olharem a terra, 12 dos filhos de Israel, 12 espias, para olharem a terra e trazer um relatório do que eles tinham visto naquela terra. E com base no relato deles, Josué, ou Israel, se equipava, se preparava para enfrentar as batalhas, pois era promessa de Deus, foi promessa de Deus dar a terra ao povo de Israel. Acontece, meus irmãos, que ao olharem os espias a terra, eles tiveram uma visão de tímido, uma visão de covardia. 10 deles, ao trazer o relatório, colocaram medo no povo, desânimo. O relatório que trouxeram para Moisés foi um relatório desencorajador.
estou trazendo esse assunto para nós pensarmos, meus irmãos, porque, segundo o que podemos tomar conhecimento dos nossos dias, o relatório que a gente escuta dos cientistas econômicos, geopolíticos, são um tanto desanimador para muitos de nós. Para muitos, nós ficamos a ouvir pessoas que relatam situação de problema. E se nós fôssemos, irmãos, fazer um relatório nós mesmos da situação, do que a gente vê para o futuro da nossa nação, de nossos filhos, que relatório nós teríamos a apresentar? Olhando os dias atuais, as perspectivas dos dias atuais, vocês ouviram recentemente uma das maiores empresas do ramo logística do Brasil em falência, fechando 298 lojas. Estou falando de Casas Bahia. Empresas e mais empresas fechando as portas, outras mudando de país, do Brasil para o Paraguai. Que relatório nós teríamos para os nossos filhos, para os nossos netos de nossa terra? Que diríamos nós? Segundo as pesquisas, 80% dos brasileiros estão endividados. Já ouviram falar disso? Está acontecendo isso. Queridos irmãos, nós sentimos, porque a gente às vezes quer fazer uma comprinha necessária e não dá. O dinheiro não dá mais. A gente reflete essa situação na nossa própria congregação. Nós temos despesas altas. Você sabe qual foi a receita desta igreja até hoje de manhã? R$230. Para pagar 800 de luz no fim do mês, 600, 700. Por que isso está acontecendo? Porque você já está sentindo o aperto, já não ajuda como ajudava. Queridos, que visão é a nossa? Como é que estamos vendo os desafios? Os espias olharam e viram o desafio para eles, reconheceram que a terra verdadeiramente era boa, manava leite e mel. Pessoas viajadas pelo mundo, pessoas que já conheceram vários e vários países, sabe o que eles dizem para nós? Não existe país para se viver que nem o Brasil. O Brasil é um dos melhores países para se viver. É o que dizem para nós. O Brasil é rico. O Brasil tem riqueza, muita riqueza. E por que o povo passa tanto aperto? Mas isto, irmãos, quando os espias viram
ainda trouxeram dos frutos da terra para apresentar à congregação de Israel, a Moisés e a todo o povo. Eles disseram: a terra é boa. Mas depois disseram que não tinham condição de lutar pela terra, porque viram os habitantes e disseram: a terra consome os seus habitantes. Viram os gigantes, os filhos dos gigantes, e temeram. E trouxeram um relatório desanimador. E quando o povo viu o relato, todo o povo alçou a voz e chorou. E pedia para voltar ao Egito. E aquilo foi muito doído para Moisés, Arão, para Josué e Caleb, que foram os únicos dois que tiveram uma visão além dos problemas. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Aleluia. Qual é a nossa visão? É a visão que vê além dos problemas? É a visão de um vencedor? Ou a visão de um tímido, de um medroso ou de um covarde? Qual é a visão que a igreja tem apesar dos momentos atuais, do que se ouve pelos entendidos cientistas? Vamos ficar olhando pela ótica desta ciência ou vamos ver além dela? Vamos crer que o Deus que nos botou nesta terra, Ele é fiel e poderoso para nos sustentar nesta terra com vitória. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, os tímidos fizeram o povo chorar. E o povo se rebelou por causa da visão dos tímidos. Mas a visão vitoriosa viu que tinha sim condição. Se Deus se agradou do povo, eles tinham convicção que com esta fé, aleluia, eles venceriam todos aqueles filisteus, aqueles cananeus, amalequitas, jebuseus, o que fosse. Eles venceriam os gigantes, os filhos de gigantes, porque o Senhor tem se agradado do seu povo. Quem sente que Deus tem se agradado da tua vida, não te desanima, vê além dos problemas, crê no Deus que te deu a bênção, que Ele vai te sustentar neste momento de crise que o país atravessa, mas o Senhor não vai deixar o seu povo perecer, não. Ele garante a vitória na vida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Visão além dos problemas. Meus queridos irmãos, esta é a visão vitoriosa. A Bíblia nos ensina, irmãos, a olhar as circunstâncias que muitas vezes vêm contra nós, mas devemos, irmãos, ter uma visão de vencedor. Não vamos nos amedrontar, não. O Deus que servimos é o Deus que multiplicou a farinha e o azeite. Aleluia. É o Deus que faz milagre. O Deus que nós servimos é um Deus vencedor. Os vencedores, irmãos, aleluia, eles conseguem enxergar as coisas além das aparências.
Glória a Deus. Só herdarão a posse, só tomarão a posse os vencedores, os que têm coragem de lutar, os que não se intimidam com o primeiro vendaval que surge. Problemas virão, mas o crente fiel não deixa de ser fiel. Aleluia. Situações difíceis acontecem na vida de qualquer um, mas aquele que crê que o Senhor supre a necessidade se mantém firme. Aleluia. E prossegue em nome do Senhor. Esta é a visão do vencedor. Os tímidos não herdaram. Os tímidos não entrarão no reino, não possuirão o reino, porque são tímidos. Quantos corajosos tem aqui para enfrentar a luta em nome de Jesus? Da glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os vencedores veem, irmãos, não somente os problemas, eles veem além dos muros, além dos obstáculos que está à frente. Todos que têm a visão divina podem ver além das muralhas. Louvado seja Deus. Quantos aqui entendem que foram chamados para vencer? Glorificam o nome de Jesus. Não é a falta do dinheiro que vai abafar a nossa fé. Não é os problemas que vai tirar, que vai nos abater e nos tirar da casa de Deus. Não. O Senhor nos chamou para ser vencedor. Moisés enviou 10 espias, como disse, como tenho falado, a Canaã. E 10 desses espias trouxe o relato de desalento, de desânimo, desanimado. Mas, queridos irmãos, creio que a igreja, olhando para o que está em sua volta nos dias de hoje, não vão fazer como os espias, como aqueles 10. Não, irmãos, aleluia. Não podemos, irmãos, fazer como aqueles 10. Mas será que hoje não tem crente, irmão, desanimado? Será que não tem crente que já perdeu a esperança de conquistar a promessa? Já desanimou, jogou a toalha. Para que eu ir para a igreja? Para quê? O que eu vou fazer? Há tanto tempo, nada, isso, tal, aquilo. Desanimou. Aleluia. Mas os vencedores, o que vem além dos problemas, continuam marchando. Vamos conquistar a posse da promessa. Deus tem bênção, Deus prometeu, e os fiéis corajosos seguirão firme. Aleluia. E todo obstáculo será removido, porque o Deus que te chamou, que te convocou para o seu reino, é Ele que vai à frente para te dar a vitória nas tuas batalhas, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua confiança, irmão? Você ainda crê nas promessas? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A terra de Canaã, irmão, foi uma promessa de Deus, ou é uma promessa de Deus para Israel. Nós também temos promessa de Deus, amados, para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Agora precisamos lutar por ela. Israel teve que lutar, teve que tirar os anaquins daquela terra, os gigantes. Tiveram que expulsar cananeus daquela terra.
porque a terra foi dada para eles. Então eles lutaram pela promessa. Aleluia. Quem está disposto a continuar lutando pela promessa de Deus na tua vida? Vamos continuar lutando por aquilo que Deus tem para nós. Não vamos abrir mão, não, irmãos. Não será uma luta, não será um problema que vai nos parar. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você está cansado ou assustado por causa dos problemas? As lutas que têm te cercado te assustaram? Está com medo de prosseguir, irmão? Não faça isso, não. Seja corajoso, ser fiel e corajoso, aleluia. Não fique assustado por causa das lutas. Apenas 2 dos 12 trouxeram um relatório positivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas 2 que foram enviados para espiar aquela terra se mantiveram confiantes, não se assustaram com os gigantes, não se assustaram com a adversidade, se mantiveram firmes. Então pode estar aí guerra na Ucrânia, problema no Estreito de Hormuz, um se estranhando para lá, outro para cá, outros falando em terceira guerra mundial e etc e tal, mas os que estão firmes no mandato de Deus, na vontade de Deus, se mantém confiante e não vai se assustar a ponto de desvanecer da promessa. Quem crê na promessa, quem confia no Deus da promessa, se mantém, irmão, se mantém firme, porque o Senhor te dará a tua vitória, a nossa vitória, aleluia. Nós não vamos nos assustar pelo tamanho que seja da luta que vier contra nós não vamos nos assustar e nem desanimar. Vamos manter firme no propósito que Deus nos chamou para servir em nome do Senhor Jesus. Por quê? Nós temos exemplo da Bíblia. Davi, irmãos, não se amedrontou com o tamanho do Golias, não é isso? Davi não correu porque viu o Golias, pelo contrário, Davi foi a ele em nome do Deus dos exércitos. Quem vai confiando no Deus do deserto, irmãos, é vitorioso. Os gigantes caem. Os gigantes, todos que enfrentaram Davi, caíram, irmãos. Aleluia. Todos que se colocaram na frente de Davi caíram. Portanto, nós temos um Deus que é maior que Davi. Todos aqueles que se levantam contra a igreja de Deus vai tombar. Quem é a igreja do Senhor, dá glória a Deus aí. Quem se levantar contra o povo de Deus vai tombar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Davi confiou no Deus de Israel. Quem crê em Cristo Jesus, aleluia, quem crê no Senhor, quem confia no Senhor Jesus, pode ir, pode seguir, vai, crê no Senhor Jesus, vai em frente, o gigante vai cair. Quem crê no Senhor, pode enfrentar, porque o gigante cai. É Jesus que está no comando. Eu falo de gigante, eu falo das dificuldades, às vezes é tão grande, vem contra nós, nos apertando de uma maneira que a gente às vezes fica procurando meios, mas vai em nome de Jesus, porque o gigante cai, a luta vem e passa, não desanima, continua firme no propósito de servir o teu Deus, porque Ele é Senhor vitorioso, aleluia. Glória a Deus. Vemos, irmãos, atitude corajosa, aleluia, do rei Ezequias.
não podemos nos acovardar, não podemos ser medrosos. Os dias podem estar aí apontando para dificuldade, mas a igreja tem que levantar a cabeça e marchar firme. Aleluia, tem que continuar dando glória a Deus, se alegrando na presença de Deus, fazendo o que tem que ser feito, e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Ele não se amedrontou diante das ameaças do rei, poderoso exército assírio. Ele não se amedrontou. Sabe o que ele diz? Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Aleluia! Podem falar, podem dar os diagnósticos que derem, os relatórios que derem, mas nós continuaremos crendo que a igreja manterá-se de portas abertas, iluminada, preparada, o ambiente de culto, e a igreja cultuando, adorando, seguindo em frente, e o nome do Senhor é glorificado, porque esta é a terra que emana o leite e mel, que Deus tem dado para o seu povo, aleluia, para que nela nos alegremos e adoremos o Deus da nossa salvação. Nós não vamos esmorecer, não, meu irmão, aleluia, para nos ajudar o Senhor, aleluia. O Senhor, amados irmãos, Ele vai guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei. Louvado seja o nome do Senhor, do rei Ezequias. Portanto, meus irmãos, igreja, estou terminando. Glória a Deus. Que diria, irmãos, tenhamos coragem. Vamos enfrentar. Enfrentemos os dias difíceis, turbulentos, os problemas. Vamos em frente, irmão, com firmeza, confiando em Deus, aleluia, porque os desafios, irmãos, eles estão aí, mas Davi mostrou confiança quando lutava contra o gigante, e nós estamos aí com todos esses relatórios negativos que estão vindo contra os brasileiros. Mas quem está confiante na promessa do Senhor? Aleluia. Portanto, irmão, vamos estar confiante na vitória. Deus é conosco. Deus é com o seu povo. Deus é com a sua igreja. O Senhor há de abençoar esta terra maravilhosamente, aleluia, e ela continuará sendo a terra boa, farta, abençoadora, terra de paz, e a igreja do Senhor prosperará nesta terra, e nossos filhos e netos possuirão a herança de Deus, a bênção nesta terra, nesta vida. Tudo aquilo que Deus tem para nós, irmãos, certamente cremos que receberemos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Por fim, terminando aqui, irmãos, não podemos perder o ânimo por causa das lutas ou das grandes lutas. Os vencedores, irmãos, conseguem ver coisas sob a visão divina. Nós vemos pela fé que venceremos, que seremos vitoriosos. Davi, irmãos, ele cortou a cabeça do Golias usando a espada do gigante, a própria espada do gigante. Com isso, eu encerro dizendo, irmãos, é nos momentos desfavoráveis a nós que Deus faz milagres. É quando a gente está mesmo no sufoco, o Senhor traz a bonança, vem o refrigério, acalma a tempestade, e o barquinho segue em frente na paz e na graça do Senhor.
Quantos querem ter a visão de vencedor? Maravilha, aleluia. Recline a sua cabeça. Querido Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor. Apresentamos a Ti a igreja de Deus, o povo do Senhor na terra, e apresentamos a nação brasileira, este país, Senhor, aonde vivemos, existimos neste solo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor que nos deu a vida, Ele é poderoso para nos sustentar em todos os momentos, pelo tempo de Deus tem para nós nesta terra. O Senhor abençoe esta nação, que haja paz nesta nação, que haja prosperidade nesta nação, que haja riqueza nesta nação.
Soberano e amado Deus, querido e eterno Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto a qual o Senhor nos deu, o privilégio de estarmos aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra, cultuando o teu nome, te adorando. Ó Deus, nós sabemos das necessidades que o mundo está passando, mas nós temos um Deus poderoso que tudo pode, ó Pai. Então nós te pedimos, estende as tuas mãos em direção à vida do teu povo e nos dá, Senhor, uma caminhada próspera e abençoada. Meu Deus, obrigado por esse momento ao qual nós estamos com os nossos irmãos. Sairemos desse lugar, Pai, com a certeza, meu Deus, da nossa vitória, do nosso galardão, porque o Senhor tem uma promessa sobre a vida do teu povo, ó Pai. Nos dá, Senhor, meu Deus amado, uma noite de sono reparador em tua presença. Leva o teu povo guardado e protegido na tua santa e poderosa presença, é o que nós te pedimos e com fé nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a igreja. O povo de Deus diz: amém. Diz comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A Assembleia de Deus, 115 anos, tempo de anunciar Jesus a todas as pessoas. Ó, a paz do Senhor, excelente semana.